Pessoal, tudo bem? Vamos estudar aqui metodologia de ensino e o principal nome, a principal base para os nossos estudos, Libânio. Então, o livro é o livro Didática do Libânio, que é a nossa principal referência aqui para esses estudos, porque as bancas cobram demais. Bom, vejamos. Primeira coisa, gente, os métodos são determinados pela relação objetivo-conteúdo e referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais específicos do ensino, ou seja, trata-se do como, né? Como eu vou fazer para atingir um objetivo, qual caminho eu vou seguir do processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo professor e pelos alunos para atingir os objetivos e conteúdos. Eu vou fazendo uma esquematização aqui, porque aí a gente tem um quadro, né, mais geral, depois fazendo uma síntese disso tudo. Então, vejam, primeira coisa, nós definimos o quê? Objetivos. Objetivos gerais, objetivos específicos. Para alcançar esses objetivos, nós precisamos definir, selecionar conteúdos, ou seja, o que eu preciso ensinar para o aluno para que o aluno alcance esses objetivos. Os objetivos, só relembrando que nós já estudamos anteriormente, eles estão focados no seguinte: qual é o aluno, o cidadão, o sujeito que eu quero formar? E dentro das disciplinas, dentro dos componentes, quais são as habilidades, os conhecimentos, as atitudes que eu quero que esse aluno forme, não é? Maravilha! Então, nós temos objetivos, conteúdos, quais são os conteúdos que eu preciso selecionar e ensinar para o aluno alcançar esses objetivos, e vem então métodos. Como eu vou ensinar isso? Métodos, como? Então aqui está fácil, não é? Métodos, caminho para alcançar os objetivos. Por enquanto é isso. Nós vamos preenchendo esse quadro para você ter uma visão geral bem legal. Vejam aqui, ó, características dos métodos de ensino. Primeiro, estão orientados para objetivos. Acabamos de ver isso. Implica uma sucessão planejada e sistematizada de ações, tanto do professor quanto dos alunos. Vejam, pessoal, planejada e sistematizada. Bem, então o professor ele vai escolher um método, ele vai desenvolver um método para trabalhar com os alunos. Todo o processo é planejado e sistematizado. O professor tem ali as suas ações definidas, os alunos também. Como eles vão participar? Qual é o papel de cada um dentro daquilo que será proposto? Requerem a utilização de meios. Então, nós vamos utilizar meios ou recursos, né? O professor, por exemplo, numa aula expositiva, ele pode, de repente, utilizar imagens, vídeos, enquanto ele explica, mostra, apresenta, expõe, ele oferece esses recursos aos alunos, ele utiliza esses meios. Mas também pode oferecer textos, e aí vem o papel do aluno. Depois que o professor explicou, ler um texto, debater, dialogar, falar, expor aquilo que foi interpretado, resolver, de repente, uma atividade, responder alguma coisa. Esse ponto aqui eu vou até destacar porque ele é bem importante. Diz assim: os métodos de ensino decorrem de uma concepção de sociedade, da natureza da atividade prática humana no mundo, do processo de conhecimento e, particularmente, da compreensão da prática educativa numa determinada sociedade. O Libânio tem uma visão crítica, né, de educação. Então, método para ele, método de ensino, não se trata de um mero passo a passo, tá? Não é simplesmente isso, um passo a passo, um conjunto de procedimentos e técnicas, tá? E eu vou colocar aqui, ó, métodos. Não se trata apenas de procedimentos e técnicas. Ah, mas Vinícius, quando eu digo assim, um professor tem método, quer dizer, o professor ele tem que saber selecionar o método adequado para trabalhar num determinado contexto. Então a seleção do método é algo fundamental. O professor, para selecionar o método, nós vamos falar mais disso, mas ele precisa ter uma formação muito importante no seguinte sentido: isso aqui exige do professor a formação pedagógica? Com certeza, formação pedagógica. Só que exige também uma formação
sociopolítica. O professor ele tem conhecimento da disciplina dele, da educação, ele carrega consigo concepções de educação, concepção de sujeito, de aprendizagem, com certeza, mas ele também tem aqui uma formação sociopolítica, quer dizer, ele tem conhecimento ou a capacidade de reconhecer o contexto no qual ele atua para entender como ele deve trabalhar para a formação de alunos críticos, por exemplo, emancipados. Então, sim, a gente está aqui num discurso progressista, né? Que é a educação que se deseja quando a gente traz autores como Libânio e muitos outros da educação brasileira. Então vejam que o professor, gente, ele não vai simplesmente aprender um passo a passo e carregar debaixo do braço. Ele vai ter que pensar, refletir o contexto, quem é meu aluno, o que o meu aluno já sabe, as concepções que eu tenho em termos de educação, da minha disciplina, enfim, para trabalhar, escolher o melhor método ou até mesmo desenvolver ações planejadas, sistematizadas, desenvolver seus próprios métodos. Ah, e um detalhe, né? Isso aqui faz com que o professor tenha, né, essa formação pedagógica e essa formação sociopolítica, faz com que o professor tenha uma compreensão global do processo educativo e não fique simplesmente olhando para um passo a passo, um conjunto de procedimentos e técnicas. Aqui continua, vejam, antes de se constituírem passos, medidas e procedimentos, os métodos de ensino se fundamentam em um método de reflexão e ação sobre a realidade educacional, sobre a lógica interna e as relações entre os objetos, fatos, problemas dos conteúdos de ensino, de modo a vincular a todo momento o processo de conhecimento e atividade prática humana no mundo. Então, a grande preocupação do professor tem que ser como eu consigo ensinar isso de forma vinculada àquilo que acontece na vida social dos alunos. Como vincular a prática de ensino à prática social. E isso também passa pela seleção do método, pela forma como o professor vai organizar todo o processo. O professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos a que chamamos métodos de ensino. Então o professor escolhe, né, como eu vou trabalhar determinado conteúdo, enfim. Então, quais são as expectativas, as necessidades dos alunos? Como que eu posso fazer com que os alunos alcancem os objetivos de uma forma com mais qualidade, de uma forma inclusive mais eficaz? Então, qual é o caminho que eu vou propor? O professor, por exemplo, escolhe um método expositivo. Então, se eu quero, de repente, que o aluno que não tem conhecimento de um assunto, ele não sabe, ele tem alguns conhecimentos prévios, mas ainda muito vagos sobre um assunto, eu quero que ele compreenda um assunto, o que eu faço? Eu monto ali, né, eu planejo ali uma aula expositiva. Então, eu vou expor um conteúdo, eu vou já passar, transmitir aquele conteúdo da forma mais clara para o aluno, pelo menos para ele já ter uma primeira visão sobre aquilo. E depois a gente pode realizar outras atividades, né, com os alunos, utilizar não apenas recursos diversos, mas métodos diversos para que o aluno tenha um contato ainda mais amplo com aquele determinado objeto. Mas, num primeiro momento, de repente, é o método expositivo que vai ajudar o professor a se expressar melhor e a apresentar um conteúdo de forma mais rápida para os alunos. Então, o professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, utiliza intencionalmente, quer dizer, ele escolhe qual é a melhor maneira dependendo da situação em que eu me encontro. Ainda, gente, o método de ensino. Vejam, o método de ensino, 3 pontos aqui. Expressa a relação conteúdo-método, vai em busca das relações internas de um objeto, de um fenômeno, de um problema, porque a ideia é essa, né? Ou seja, eu vou utilizar um método justamente para ajudar o aluno a descobrir aquilo que nós estamos estudando, como eu acabei de falar. Então, se eu, por exemplo, tenho um assunto que os alunos não têm muito conhecimento, eu quero que eles tenham um primeiro conhecimento, aula expositiva. Mas, de repente, eu quero que o aluno entenda um fenômeno, e para entender esse fenômeno, não basta eu expor, eu tenho que realizar um trabalho mais complexo, eu posso realizar um projeto, de repente, com os alunos, né? Um projeto ali, mais com outros
com etapas, com uma série de ações dos alunos diversificadas. E ainda depende dos objetivos que se formulam tendo em vista o conhecimento e a transformação da realidade. Essas informações, elas caem lá na prova, né? Então, as bancas, elas gostam de pegar um trechinho do livro do Libani, por exemplo, pode ser de outro livro também, mas principalmente o livro Didática do Libani. Eles pegam um trechinho e joga lá na questão. Ainda, a escolha, gente. A escolha e a organização dos métodos devem corresponder à necessária unidade, objetivos, conteúdos, métodos. Quer dizer, o como eu vou trabalhar, isso aqui é definido em função do conteúdo que eu tenho que trabalhar e do objetivo que eu preciso alcançar. E formas de organização do ensino e as condições concretas das situações didáticas. Então, as condições concretas das situações didáticas, quer dizer, depende muito dos recursos que eu tenho, depende muito dos meus alunos, né? Então, o contexto ele tem que ser analisado de forma global. Ainda, dependem dos conteúdos específicos e dos métodos peculiares de cada disciplina. Então, sim, existem métodos, gente, que são métodos gerais. Métodos gerais, por exemplo, vou utilizar debate, vou utilizar aula expositiva, mas tem métodos que eles são inerentes a determinadas disciplinas. Então, a biologia, de repente, tem ali seus métodos para análise de alguma coisa, para um determinado trabalho em laboratório, que é específico dela, que é diferente do método, por exemplo, na história, para fazer análise de documento. Okay? Então, as disciplinas também podem ter seus métodos, na verdade, podem não, as disciplinas também têm seus métodos específicos. Por isso que alguns autores, como por exemplo Claudino Piletti, ele vai dizer, existem métodos gerais e métodos específicos. Os métodos específicos são específicos das disciplinas e os gerais são aqueles que podem ser utilizados em qualquer disciplina. Ainda, gente, implica o conhecimento das características dos alunos quanto à capacidade de assimilação, conformidade e nível de desenvolvimento mental e físico. Como eu tenho falado, né, na escolha do método ou na construção, na confecção de um método, para quem que o professor tem que olhar? Além dessa relação conteúdos-objetivos, ele tem que olhar para o aluno. Então, o que o meu aluno já sabe, como que ele aprende melhor, como ele assimila melhor, quais são os seus interesses, de repente, ou necessidades para aprender determinado conteúdo. Olhando, inclusive, aqui para as características socioculturais e individuais. Por isso que a gente fala, né? Não existe um método único, não há isso. Classificação dos métodos de ensino, gente. Bom, método é sempre no plural, né? Então, não existe um método universal, o método ideal, não existe isso. Então, a gente fala sempre no plural, métodos de ensino. E o método será selecionado com base nisso que nós vimos e nesse resumão aqui que nós fizemos. Bom, quais são eles? Primeiro, método de exposição pelo professor. Esse método é muito utilizado, talvez seja o mais comum de todos em processos educativos, expor alguma coisa, expor um conteúdo, transmitir um conteúdo, não é? Esse método é muito valioso, pessoal, para assimilação de conhecimentos. Quer dizer, eu quero já oferecer um conteúdo que é totalmente desconhecido ou muito desconhecido, o aluno tem talvez uma vaga noção apenas de um determinado conteúdo, e eu vou explicar para que ele já tenha para que ele já possa assimilar aquilo, e depois a gente pode entrar em profundidade até na construção do conhecimento pelo aluno de forma mais complexa com outras atividades. Mas o método de exposição pelo professor, ele é muito interessante para a assimilação de conhecimentos. E aqui algumas características. Os conhecimentos, habilidades e tarefas são apresentados, explicados ou demonstrados pelo professor. A atividade do aluno, gente, ela é receptiva? Sim. Por quê? Porque o aluno
ele está ali ouvindo atentamente o professor, observando, mas isso não quer dizer que seja passiva. Como assim, Vinícius? Porque o aluno ele está pensando, entendeu? Então o professor está falando, o professor está ensinando, mas o aluno está processando informações e está ali utilizando esquemas de aprendizagem, os seus esquemas, inclusive, para aprender algo novo. Então vejam que não é porque o professor está utilizando um método de exposição e o aluno está focado, prestando atenção, que o aluno está passivo. Ele está receptivo, mas não passivo. Por quê? Porque ele está processando, assimilando, trabalhando e construindo internamente o conhecimento a partir daquelas informações. Então cuidado, tá, gente? Receptividade é diferente de passividade. Exposição lógica da matéria, que é às vezes o professor fala assim, né? Eu dei aula com clareza, com objetividade, enfim, o aluno não aprendeu porque não prestou atenção. Isso também é uma realidade, não é? Óbvio, se o professor está ali, né, organizando o conteúdo, expondo de forma lógica, clara, e o aluno não está interessado, ele não presta atenção. Mas vamos entender que quando eu falo expor de forma lógica a matéria, eu tenho que adequar essa lógica ao aluno para quem eu estou ensinando. E não simplesmente impor a minha lógica de compreender aquele determinado conteúdo, não é? Então essa é uma preocupação que o professor tem que ter. Eu vou organizar, expor de maneira lógica, sim, mas o que é lógico, claro e objetivo para o meu aluno? Tanto que diz aqui, né, o Libânio, continua sendo um procedimento necessário, essa exposição lógica da matéria, desde que o professor consiga mobilizar a atividade interna do aluno, de concentrar-se e de pensar, e a combine com outros procedimentos, como o trabalho independente, a conversação e o trabalho em grupo. Então, eu, por exemplo, fui professor de geografia por muitos anos, né, por 15 anos, e eu sempre fazia isso. Pessoal, eu preciso de 20 minutos de vocês, beleza? Vou expor esse conteúdo. E o que eu fazia? Eu falava, anotava no quadro, passava imagens, de repente algum vídeo, trechos. Então, por 20 minutos eu falava, 20, 15. E depois, mas eu não falava tudo, não esgotava tudo, eu dava as noções principais ali para o aluno, meio que colocava ele dentro daquele cenário, né, que nós vamos trabalhar, em contato com aquele conteúdo. E depois tinha a leitura, né? Então os alunos em dupla liam e depois a gente interpretava conjuntamente, às vezes tinha debate. Então a aula era planejada assim, primeiro exposição e depois vinham as demais atividades. E era uma coisa muito prazerosa. Práticas didaticamente incorretas, gente. Então o Libânio tem aqui essas ressalvas, né? Eu não vou ficar lendo, mas é importante que você leia isso. Quais são as práticas didaticamente consideradas incorretas por Libânio? Porque o método expositivo ele pode ser muito perigoso se nós utilizarmos ele de uma maneira muito tradicionalista. Por exemplo, o aluno receptivo e passivo. Eu estou expondo para que o aluno memorize, eu não ofereço outras possibilidades de trabalho, além da fala do professor. Né? Eu não vinculo aquilo que eu estou trabalhando, por exemplo, ao dia a dia, às práticas sociais. Então, nós temos que tomar muitos cuidados e o Libânio chama atenção para isso. Tá? Faça uma leitura aí. Agora, um outro método de trabalho independente. Aqui, gente, o aspecto mais importante é a atividade mental do aluno, né? Porque independente quer dizer, eu vou oferecer ali tarefas, eu vou oferecer condições, eu vou oferecer uma estrutura para o aluno, mas ele vai estar mais sozinho, mais independente na atividade. Então, consiste de tarefas dirigidas e orientadas pelo professor, então o professor dirige e orienta, para que os alunos as resolvam de modo relativamente independente e criador. Isso aqui é muito importante. Lá na sua prova, cuidado, não é absolutamente independente e criador, é relativamente. O professor ele está acompanhando, mas ele permite ao aluno pensar, criar, por exemplo, construir suas hipóteses. Então, ele dá a oportunidade de o aluno falar como ele pensa, como ele vê aquele conteúdo. Ele não fica impondo algo pronto e acabado para o aluno. Pressupõe determinados conhecimentos, né? Compreensão da tarefa e do seu objetivo,
o domínio do método de solução, de modo que os alunos possam aplicar conhecimentos e habilidades sem orientação direta do professor. Obviamente, depois que há esse processo de solução, em que os alunos encontram uma resposta, criam, né, uma solução, enfim, há um processo de discussão. Então o professor vai discutir como que vocês fizeram, o que que vocês fizeram, será que deu certo, será que não deu? Então esse processo continua. Cuidado! Utilizar esse trabalho apenas para manter os alunos ocupados, em silêncio, o que acontece muito em salas de aula. Ah, eu vou dar alguma coisa para eles fazerem aqui, porque eles estão muito agitados, daí eles ficam quietos. E de preferência algo valendo nota, não é? O aluno tem que ficar quieto e tem que fazer ali, mesmo que seja simplesmente para manter o silêncio e não para a aprendizagem. Não, o método de trabalho independente é um método utilizado focado no aluno. Eu quero que o aluno pense, eu quero que o aluno construa estratégias, eu quero que o aluno mobilize seus conhecimentos e até aprenda coisas novas resolvendo problemas. Pode ser adotado como tarefa preparatória, tarefa de assimilação do conteúdo ou tarefa de elaboração pessoal. Tá? Tarefa preparatória, muitas vezes nós professores trabalhamos isso. Gente, o seguinte, nós vamos falar sobre tal tema, eu trouxe aqui um texto de 3 parágrafos curtinho para vocês que apresenta esse tema. Leia com atenção, após vocês lerem a gente vai conversar e depois nós vamos nos aprofundar nesse tema. Né? Então muitos professores realizam esse tipo de atividade. Gente, faz parte então do método de trabalho independente o estudo dirigido. Tá? Então eu adoto esse trabalho como tarefa preparatória, como tarefa de assimilação do conteúdo ou tarefa de elaboração pessoal. Então, por exemplo, a tarefa que eu mando para o aluno para casa é um método de trabalho independente. Ó, então, pessoal, nós vimos esse conteúdo, agora vocês vão lá em casa fazer assim, assado, o professor orienta, enfim. É um trabalho independente, o aluno vai fazer sozinho, não é? Agora, faz parte disso o estudo dirigido, porque o professor é um orientador. Então, o estudo dirigido, quer dizer, envolve desenvolver habilidades e hábitos de trabalho independente e criativo, sistematizar e consolidar conhecimentos, habilidades e hábitos. Muitas vezes, é nesse tipo de trabalho independente que o aluno vai desenvolver habilidades. Que o aluno vai desenvolver, por exemplo, o hábito de pesquisar, de buscar soluções. Né? Então, ele é muito interessante. Possibilitar a cada aluno individualmente resolver problemas, vencer dificuldades, desenvolver métodos próprios de aprendizagem, olha que interessante. Possibilitar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de trabalhar de forma livre e criativa com os conhecimentos adquiridos, aplicando-os a situações novas. Possibilitar ao professor a observação de cada aluno. É um momento em que o professor também, como ele não está ali no centro do processo, porque o aluno está realizando a atividade, então o que o professor pode fazer? Ele pode observar e conhecer melhor os seus alunos. Sempre lembrando que isso faz com que o aluno desenvolva bastante a sua capacidade metacognitiva, né, de compreender o próprio processo de aprendizagem. Método de elaboração conjunta, que a gente já vem, né, para um trabalho mais coletivo. Então traz forma de interação ativa entre o professor e os alunos, visando a obtenção de novos conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções, bem como a fixação e consolidação de conhecimentos e convicções já adquiridos. A forma mais típica, gente, é a conversação didática, tá? Também chamada de aula dialogada. Trata-se de uma conversa aberta e o resultado que dela decorre supõe a contribuição conjunta do professor e dos alunos. Então, quando nós chegamos a um resultado, quer dizer que esse resultado, essa conclusão, só foi possível porque as pessoas estavam conversando. Então, os alunos oferecem ali alguns ganchos, alguns comentários, e esses comentários vão se articulando, um comentário valida o outro, ou, na verdade, pode também desvalidar o outro, e o conhecimento está sendo construído. Quando alcançamos ali uma habilidade, uma atitude, uma convicção, uma resolução para um problema, isso foi possível porque o trabalho foi conjunto, todos contribuíram. Lembrando que quando a gente fala de Vygotsky, né, aqui existe uma ação muito legal também na zona de desenvolvimento proximal dos alunos. Então, um agindo na zona de desenvolvimento proximal do outro. Porque quando um aluno fala o que ele pensa de um assunto ou como ele resolveria alguma coisa, isso interfere bastante na forma como o outro pensa. Então o outro, opa, é assim então que faz? Então serve também de ajuda ou serve
de base para o outro. Método de trabalho em grupo. O grupo, gente, aqui já é o seguinte: a finalidade é obter a cooperação dos alunos entre si na realização de uma tarefa. No trabalho anterior, por exemplo, né, na elaboração conjunta, sim, existe cooperação e existe esse trabalho do grupo, mas talvez não seja um trabalho muito assim, ó, vamos colocar aqui 3 alunos de um lado, 3 do outro. Então a organização do grupo ela não é tão bem definida e as regras não são tão bem definidas como no trabalho em grupo. Então, a organização de um grupo de forma mais sistemática, com as regras de como o grupo vai agir, nós temos aqui no método de trabalho em grupo. E são diversas formas, ó. Então tem debate, tem Phillips 66, tem tempestade mental, também chamado em inglês de brainstorming, né? Tem grupo de verbalização, grupo de observação e tem seminário, ok? Pode cair isso na minha prova, Vinícius? Lógico que pode. Então, se eu não estou enganado, eu não coloquei nenhuma questão nas questões que nós vamos resolver ao final, tá? Nas 15 questões que resolveremos. Mas isso cai, isso aparece nas provas, tá? Então, você precisa ler aí o que é o debate, o que é Phillips 66, leia com atenção cada uma dessas formas. São formas de trabalho em grupo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 formas aqui de trabalho em grupo, oferecidas pelo Libânio. Instrumentos metodológicos. O que são instrumentos metodológicos, Vinícius? Quando a gente fala, então, de aplicar alguma metodologia, né, eu posso utilizar instrumentos para aplicar uma prova, instrumentos para organizar uma atividade, instrumentos para observar o aluno. Então, são chamados de instrumentos metodológicos. De repente, lá na sua prova, cai isso, ou então no seu edital está escrito lá, né, instrumentos metodológicos, aí você já tem uma noção. Então são eles, ó, por exemplo, fazer observação de alunos é um instrumento metodológico. Registro reflexivo sobre a prática, a teoria, também. Avaliação, no caso a avaliação está em sentido genérico, mas a prova é um instrumento da avaliação que também pode ser visto como um instrumento metodológico, né? Quando você avalia, qual a metodologia que você utiliza para avaliar? Qual o caminho que você utiliza para avaliar? Eu utilizo provas, eu utilizo, por exemplo, o próprio seminário apresentado por alguém pode ser observado e avaliado, né? Então, é um assunto muito amplo, mas quando a gente fala de instrumentos metodológicos, podem surgir essas palavras aí, tá? Planejamento, por exemplo, né, é um instrumento metodológico para organizar uma atividade, sistematizar uma atividade. Ainda, pessoal, aprendizagem por resolução de problemas. Resolução de problemas pode ser um método. Então, cuidado, tá? Por exemplo, resolução de problemas é utilizado quando eu quero que o aluno pense, quando eu quero oferecer desafios, quando eu quero ajudar o aluno no processo de construção de conhecimento a partir de problemas. Construtivismo não é método, tá? Construtivismo não é método. Construtivismo é uma filosofia, uma base teórico-filosófica para nós entendermos como o sujeito aprende e então organizarmos métodos que condizem com essa concepção sobre como o sujeito aprende. Então a resolução de problemas é um método que nós tendemos a utilizar quando a gente parte para o construtivismo. Se eu entender que se eu desafio o aluno, faço o aluno pensar, eu contribuo para que ele construa hipóteses, valide essas hipóteses e nesse processo ele rume em sentido à construção do conhecimento elaborado, né? Em outras palavras, se eu entender que o aluno é construtor de conhecimento, qual o método que eu posso oferecer que condiz com essa forma de aprender? Resolução de problemas, por exemplo. Thelma Weiss diz assim, o modelo de ensino atualmente relacionado ao construtivismo chama-se aprendizagem por resolução de problemas e pressupõe uma intervenção pedagógica de natureza própria. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vinícius, eu sou adepto do inatismo. Para mim, os alunos já nascem com capacidades, essas capacidades vão se despertar naturalmente. Então, você vai oferecer que tipo de ensino, de processo de ensino para o aluno? Algo mais espontâneo. Então, eu vou simplesmente colocar o aluno diante de objetos, diante de alguma situação e ele vai aprender sozinho. Ok? Então, algo mais espontaneísta.
Agora, se eu, por exemplo, sou de uma corrente mais empiricista, mais associacionista, mais comportamentalista, mais tradicional da educação, então eu entendo que o conhecimento não está dentro do sujeito, o conhecimento está fora. Eu preciso transmitir. No caso, como que seria o processo de ensino? Eu transmito algo pronto e acabado e o aluno repete e memoriza, e uma vez que ele consegue reproduzir aquilo fielmente, da forma como eu ensinei, quer dizer que ele aprendeu. Tá? Então nós teríamos aí um processo de ensino-aprendizagem de acordo com a minha concepção de aprendizagem e desenvolvimento a partir do empirismo. Agora, se eu vou para o construtivismo, então eu tenho que oferecer desafios para os alunos para que eles possam construir suas hipóteses, e aí o método é a resolução de problemas. Quando falamos de aprendizagem pela resolução de problemas, não estamos nos referindo aos clássicos problemas escolares de matemática, e sim à utilização como núcleo das situações de aprendizagem de situações-problema. Ou seja, situações em que o aluno precisa pensar e interpretar, os dados não estão eles não são, vamos dizer assim, dados fáceis de serem utilizados. Por exemplo, meu irmão tem 22 anos, minha irmã tem 25 anos. Então, quanto que é 22 mais 25? Só montar a continha e resolver, não é? Isso não é um problema que eu preciso interpretar, não é um problema que eu preciso coletar dados e, de repente, organizar esses dados. Ou seja, é um problema matemático, mas não é uma situação-problema. Nós temos que trabalhar com situações-problemas, que envolve coleta de dados, organização de informações, busca de informações, interpretação delas. Aspectos. Os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo, em torno do qual o professor pensou a tarefa. Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. O conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural real, ou seja, aquilo que eu estou oferecendo de situação-problema é algo que faz sentido fora da escola também, é algo que acontece no dia a dia. Por isso que é importante. Aquele conteúdo, ele é um objeto sociocultural real, ele não perde essa característica, tá? Aqui, por exemplo, a organização da tarefa garante a máxima circulação de informações possível entre os alunos. Quer dizer que o interacionismo, a comunicação entre os alunos, é algo que condiz com a metodologia de resolução de problemas. Projetos de trabalho, gente. Então, também podemos recorrer a projetos de trabalho. Projetos constituem uma metodologia interessante no que se refere à realização da aprendizagem. Quando eu ofereço um projeto para os alunos, quer dizer assim, gente, nós temos um problema a resolver, nós temos um objetivo para alcançar, existe um fim. Então, quando o fim é alcançado, por exemplo, confeccionamos um jornal, confeccionamos isso, aprendemos aquilo, a partir das nossas pesquisas relatamos isso, então o projeto acaba, tá? Tem um produto final perseguido. Aqui continua, pois propiciam a atividade coletiva e participativa em sala de aula, que auxilia no aprendizado do aluno, contextualizando os conteúdos, o que os torna significativos e relevantes. Então, se eu quero trabalhar de forma coletiva, participativa, com os conteúdos significativos e relevantes, eu quero trazer, por exemplo, interações, pesquisa, etc., projetos de trabalho. Partem da problematização de temas para que os conteúdos sejam trabalhados de forma crítica, reflexiva e democrática. Todas essas são características marcantes nesse trabalho, nessa metodologia, né? A metodologia de projetos tomou força nos últimos 10 anos como uma maneira de despertar o interesse dos alunos de promover a interdisciplinaridade. Então, uma outra possibilidade que nós temos quando a gente trabalha com projetos. E no caso do interesse dos alunos é que os alunos podem participar da escolha do tema que será trabalhado, daquilo que a gente vai resolver. Mas os projetos já eram trabalhados antigamente. A gente observa, por exemplo, já em Claparède, por exemplo, em Célestin Freinet, em Ovid de Crowley. Então, são autores que já falavam de trabalho com centros de interesse, projetos em que os alunos trabalham de maneira global, né? Então, eu não estou trabalhando com essa ou aquela disciplina, mas trabalhando em torno de um tema muito forte e significativo na vida do aluno. Então, isso já existia ao final do século XIX, começo do século XX.
A Zilma de Oliveira diz o seguinte: ao abordar o trabalho com projetos na construção do conhecimento escolar, valoriza-se uma prática pedagógica que estimula a iniciativa dos alunos através da pesquisa, desenvolve o respeito às diferenças pela necessidade do trabalho em equipe, incentiva o saber ouvir e expressar-se, falar em público e o pensamento crítico autônomo. Bem, então é um caminho, é uma metodologia que auxilia muito no desenvolvimento da autonomia dos alunos. E eu vou fazer uma pausa agora e na sequência a gente vai resolver os exercícios sobre esse tema.